Bom dia, bom dia! Mais um episódio do Papo Direto. Eu tenho alegria hoje de receber aqui, Valdir Garcia. Seja muito bem-vindo aqui no Papo Direto. Obrigado, Alex. É um prazer estar aqui pra gente bater um papo aí, histórico às vezes, né? Com certeza. Olha, a gente tem alegria que ele andou aí, ele veio de longe, tá, gente? Ele veio inclusive para gravar esse programa. Valdir, mais uma vez, obrigado. Mas antes de tudo, eu quero te conhecer um pouquinho. Fala para nós e para todos que estão nos assistindo, quem é Valdir Garcia? Valdir Garcia é filho de mineiros. Minha mãe e meu pai vieram de Minas, final da década de 70, já vieram direto para Jauru. Minha mãe aos 17, meu pai aos 29. Quando vieram para Jauru, Jauru era praticamente nada, né? Só existia matas e algumas picadas pela colonizadora. Então meu pai veio com minha mãe com toda dificuldade, se instalaram em Jauru. O acesso praticamente não tinha, era picadas, eram aqueles picadões dentro das matas, toda dificuldade, venceram com dificuldade. Às vezes para vir a casa de 200 quilômetros você tinha que programar a viagem que demorava 2 dias, né? E Jauru faz parte da minha vida muito diretamente. Eu sou o terceiro de 3 irmãos, todos 3 nascidos em Jauru. E a gente conviveu ali com os primos, com os tios, as tias, tudo ali dentro de uma colônia que vieram todos juntos. Eu estudava, quando eu comecei a estudar, a gente percorria 4, 5 quilômetros lá dos mineiros, como chama até hoje, para vir estudar em Jauru. Eu morei até 8 anos no sítio, né? Depois dos 8 aos 12 eu morei já em Jauru. Com 13 eu vim estudar em Cuiabá, com toda dificuldade. Não conhecia Cuiabá, só de passar algumas vezes. Saiu de lá, caiu, Saí de capital, lá, saí de lá no dia 15 de fevereiro de 1982. Olha, um aninho depois que eu nasci. Então, aí vim para estudar em Cuiabá, com toda dificuldade, mas eu também tive uma herança boa de bons professores. Nossa, minhas 4, 5 primeiros professores foi tudo na minha vida. Minha primeira professora, Dona Elza. Minha vizinha hoje, tem um carinho enorme por ela, porque foi ela que me colocou na... Manda um abraço pra ela aí. Dona Elza, minha vizinha, minha primeira professora. Como que marca, né? Tem pessoas que passam na nossa vida, né? Que marca, né? Então, na verdade, todos marcaram, né? Então, eu depois que vim estudar em Cuiabá, fiquei aqui 11 anos, terminei a faculdade, fiz agronomia, junto com meus irmãos. Eu colei grau no final de semana, na segunda-feira já estava em Jauru. E eu fiz estágio com a família Maggi, né? Que legal. Aí depois a gente foi convidado para ir pro grupo, tava começando a Sapezal. Só que aí eu fui para Jauru para ficar 3, 4 meses. E viraram 32 anos. E ao longo desses 32 anos a gente viu tanta coisa. Por exemplo, o Jauru hoje, já na década de 80, final da década de 70 e 80, Jauru é o último rincão do país. Então as pessoas iam a parte mais oeste do Brasil era Jauru. Então chegava gente todos os dias, saía muita gente passando de Jauru para Rondônia. Para ir para Rondônia passava por Jauru, depois abriu a BR-174 que saiu para o Ponto Lacerda. Jauru era o polo, era um foco. Jauru já teve mais de 20 mil habitantes, isso na década de 70, 80. E o asfalto também foi da BR que ligou Rondônia, Mato Grosso, Rondônia, passou à margem de Jauru, do município. Então perdemos muito com isso. Jauru deixou ganhar. O Lacerda beneficiou todo desse progresso que trouxe a rodovia. Então Jauru sempre, de polos, hoje se tornou uma cidade satélite quase de Ponta Lacerda. Isso tem prejudicado muito. Muitas empresas deixou de se instalar ali. Então acho que é uma grande perda que teve de Jauru. Pra você ter uma ideia, na década de 80, Jauru tinha o único município na circunvizinhança que tinha telefonia fixa de boa qualidade. Então Jauru, às vezes, de Vilhena, o primeiro contato por telefone era Jauru. Você andava 200 quilômetros para ter o primeiro contato. Hoje pode-se falar que a família, né, Garcia, de uma certa forma, passou por todos os processos até o presente dia de hoje, acompanhando e conhece bem a cidade, né? E a economia também local, né? Sim. A gente viveu isso de Jauru, né? Meu pai faleceu ano passado com 96 anos, uma pessoa que
trouxe, lá na década de 50, início da década de 60, os primeiros cabeças de gado, os primeiros porcos, junto com a família, né? Era um polo ali. E trouxe... Tem um fato curioso do meu pai, é que quando ele trouxe a vaca, assim que meu irmão nasceu, né? Tem que ter leite, né? Tinha outras crianças... Tem que fazer os guris engordar, né? Ganhar peso, né? Aí... E mineiro gosta de um queijo também, né? Pouquinho, né? Então, aí... meu pai trouxe e ali, não só para os filhos, os primos ali, mas para todas as pessoas que estavam em volta. E ele tem um fato curioso que ele nunca vendeu o litro de leite. Ele sempre fala, não, se tinha 10 meninos, vão dividir para os 10, mas nunca vendeu. Eu já fui produtor de leite. Parei o ano passado. Fiquei até o final do ano passado, ao longo de 30 anos na produção de leite. E o momento hoje está delicado para a produção de leite. Então, quando eu voltei para Jauru, a gente já percebeu o quanto que essa mudança dessa rodovia ali na circunvizinhança prejudicou. Não só Jauru, como Mirassol, Guatemala, Carapitã, todos os municípios ali foram prejudicados pela BR-174 não passar pelos municípios. Importante você falar isso, até um dos temas bem importantes que a gente quer tratar aqui hoje no Papo Direto é a questão das eleições de 2024. Aí mostra a importância de você ter um gestor, vamos falar, políticos que de uma certa maneira entenda o processo e lute pelo município, não é isso, Valdir? Sim, eu acho que questões municipais, às vezes os gestores vão por emoção, só por ser bom, por ser uma pessoa boa, às vezes vai por esse lado. Mas gestão pública não é coisa séria. Até aproveitando isso, a gente vê que cada vez mais a necessidade de ter realmente conhecimento técnico. Para que todos tenham agora o conhecimento de quem é o Valdir, eu queria que você se apresentasse o que você já ocupou, já foi como funcionário público, né, fazendo para a população. Então, assim que eu terminei a agronomia no UFMT, eu retornei para Jauru em 92, logo no meio do ano já tinha eleição. Aí a gente já tinha uma participação ali da família, não diretamente, que eu fui o primeiro da família que me envolvi com política. E por quê? O que te levou a querer se envolver com a política? Qual foi o motivo que... Porque, na verdade, é o seguinte, eu nasci e criado em Jauru. Vi Jauru na pujança da década do início da década de 80. Depois, 10 anos depois, você vê que o município estava já começando a um leve declínio. A gente entrou com o intuito de ajudar, porque eu saí para estudar, voltei. Eu vim para ficar 3 meses, são 32 anos. Então, quando eu retornei e falei, não, vamos contribuir de alguma forma. Só que com 20 e poucos anos, eu tive que adquirir experiência, eu tive que visualizar muita coisa, ouvir. Talvez seja um dos fatos que eu nunca me coloquei como candidato a prefeito antes, porque eu acho que o prefeito tem que ter vivência, tem que ter conhecimento, tem que ter experiência, tem que saber onde ele está pisando, o que fazer. Porque, principalmente, quando você é gestor, que você sabe o que você está fazendo, você conhece o que você vai fazer como empresário, conhece a empresa dele, o sucesso dele é praticamente garantido. Com gestão pública é a mesma coisa. Não basta você amanhecer prefeito, toma posse e você monta uma equipe, mas você não sabe gerir a equipe. Eu queria que você falasse para mim, quando você foi vereador já em Jauru, qual foi o grande feito que você fez que beneficiou a cidade? Eu fui vereador de 92, 96, 2000. Em 2003 eu fui eleito presidente da Câmara. E assim que eu assumi a presidente da Câmara, nós tínhamos um desafio muito forte. Acho que quando a gente tomou posse a primeira vez, sempre de aluguel, em prédio precário. E assim que eu assumi, na primeira semana eu já reuni com os demais vereadores e falei, a partir de hoje vamos cortar todas essas despesas que a gente julga desnecessário, vamos focar aqui para a gente fazer um caixa, para a gente construir um prédio próprio, com espaço, uma coisa adequada. Alguns não ficaram meio de cara feia, não compraram a ideia, vamos dizer assim, acharam que era impossível.
Mas depois de um ano depois que eu assumi a presidência, eu já inaugurei o plenário da Câmara. No outro ano, já ampliamos a outra parte, fizemos a parte administrativa. Com 2 anos, nós construímos o prédio da Câmara. Inclusive, o projeto foi feito por um amigo meu de faculdade aqui. Eu vim aqui e falei com ele, um arquiteto, conceituado aqui em Cuiabá. Na época, eu falei, olha, já são 20 anos, né? Eu falei, eu preciso, não, eu vou fazer para você lá. Vou fazer lá para ficar legal. E é útil, é multiuso. Lá não é só para atividade da Câmara Municipal, lá tem um plenário para 100 pessoas devidamente confortáveis, para sentar, ter espaço, é bem localizado. Então nós fizemos isso para o quê? Para a gente sair do aluguel, sair de despesa, ter um espaço decente. E graças a Deus está lá, mais de 20 anos. E essa semana passada eu estive lá e olhando, o ar-condicionado do plenário é o mesmo de 20 anos atrás. Isso que eu ia te perguntar. Isso tem feito uma grande diferença de ter realmente candidatos que tenham essa iniciativa de entender que é possível, de possa ser feito, porque você acabou de fazer agora aqui uma declaração para mim que mostra, né, que quanto faz diferença de ter alguém preparado que quer fazer mais, né? Sim, e tanto é que eu fui eleito vereador, tomei posse 10 anos depois da construção, eu voltei, eu reformei tudo. Tava tudo do jeito que eu tinha deixado. Tava esperando o Valdir, ó, vamos deixar aqui, a hora que o Valdir voltar, ele toca. Reformamos tudo, ainda sobrou dinheiro ainda, compramos carro para a Secretaria Municipal de Saúde, 0, trocamos os veículos na época da Câmara, compramos 2 veículos novos, 0, deixamos toda a estrutura, porque a gente tem, se o recurso é para isso, vamos investir devidamente. E eu sempre fui transparente, fui presidente da Câmara por 2 mandatos, eu sempre fui transparente. A minha prestação de conta era todo início de mês, entrou isso, gastou isso em tudo, tá aqui, transparência. Isso é uma coisa que não tem hoje. Falta isso. Não é só, a transparência não é só com o legislativo, tem que ser com todos os poderes. Porque o recurso público, ele é de todos nós. Ele não é só meu, só é para quem está lá de gestor, quem é prefeito, para vereador, não. O recurso público, ele é da população, o povo tem que saber quanto que entra no município, quanto que entra através de convênio, quanto foi pago, para onde que foi. Porque quando você é transparente, você não tem dúvidas sobre a sua gestão, porque está ali explícito. Você tem o controle, né? Você tem o controle da situação. Quando alguém questionar, fala, não, está aqui, ó, isso aqui foi pago. Aí quando se ouve, no caso de Jauru, fala sobre a questão de despesas com transporte escolar, despesas com a Câmara, aí um fala uma coisa, outro fala outra, as despesas para manutenção das estradas municipais, tem um FETAB, quando é que entra? Ninguém fala, não mostra, por quê? Por que não pode mostrar? A gente fica com essa pergunta, né? E vamos falar que fica no ar aí, porque parece, né, que não tem, vamos falar assim, propósito, né? Exatamente. Então, quando eu te falo sobre experiência, sobre você saber o que está fazendo, aí é onde você vê que os nossos municípios circunvizinhos de Jauru, que eram municípios, até que foi distrito de Jauru, que é o caso de Figueirópolis, hoje, administrativamente, Figueirópolis está bem além de nós. Até Vale São Domingo, é um município próximo, pequenininho, está melhor. A gestão está muito melhor do que a nossa. Será também, Valdir, que assim, ó, quando a gente coloca um prefeito para conduzir ali a gestão da cidade, do município, quando ele não tem bom relacionamento com o governo, com a Câmara Federal, ele tem limitações, porque hoje a arrecadação que se tem do município, ela acaba sendo, vamos falar assim, quase insuficiente para manter a máquina, né? E aí, para fazer algumas obras, é importante esse relacionamento também, né? Lógico. Não basta você ficar no município, não basta você estar de prefeito. Tem que ir em busca de recursos, através de convênios, tanto federal como do Estado. Você tem termos de convênio minúsculo, vamos dizer assim, termos que se pode conseguir, até com as usinas hidrelétricas do município de manutenção das estradas. Nós temos estrada de acesso da sede do município com usinas hidrelétricas, lá do município, que tem termo de cooperação para eles manterem ou ajudar a custear a manutenção. Será que isso está sendo feito? Será que esse recurso está vindo? Isso é uma coisa pequena. Agora, quando você pensa em buscar recurso, aí você tem que
saber onde você pisa, saber onde você vai buscar, com quem você vai buscar. Você tem uma ideia, quando eu fui secretário de obra, em 2007, eu assumi a secretaria de equipamento nenhum. Depois, em 2010, aquelas máquinas do governo, na época do Balaio Mágico, fez umas doações para os municípios de equipamento, ajudou muitos municípios. Mas eu fui secretário que só tinha estrutura nossa lá. Nós tínhamos que rebolar para dar jeito naquela situação. Mas nosso município tem 3 assentamentos do INCRA. Então o INCRA tem que pôr dinheiro aqui. Aí eu falei com o prefeito na época, falei, olha, nós temos que ir atrás do INCRA. Ele falou, rapaz, o INCRA é o pior órgão que tem. Eu falei, não, mas lá tem dinheiro. Vamos atrás. E nós fomos atrás. Em 2007, nós conseguimos pouco mais de 2 milhões de reais. Nós reabrimos as estradas dos assentamentos, reabrimos as estradas da Mirassolzinho, reabrimos as estradas da Mirassolzinho 2. Você tem uma ideia, de Jauru para BR-174, passando pela Mirassolzinho 2, que é uma área de assentamento, são 35 quilômetros. Você não tinha estrada reaberta, era bueiros com água passando na estrada, não tinha mata-burro e cochete na estrada. Você tem uma ideia? Precário como era. E nós reabrimos tudo. Hoje virou uma via, que você sai de Jauru, você sai no asfalto por ali. Vendo tudo isso, Valdir, assim, ó, nesse período que você vê, que enxerga aí que Jauru, querendo ou não, está num recesso, vamos falar da economia. Não só lá, como vários outros municípios. Isso te fez olhar para as eleições de 2024 e falar assim, olha, eu preciso contribuir mais. Eu preciso ajudar o meu município. E eu te faço a pergunta, o Valdir é pré-candidato a prefeito de Jauru? Olha, até no final do ano, o olhar nosso era o seguinte, de descontente, a gente percebeu que as pessoas estavam descontentes, mas eu tinha recém perdido meu pai, eu fiquei quieto sobre a questão de ser ou não candidato. Mas no início do ano para cá, a gente começou a ter algumas reuniões, eu tive a participação e logo em seguida eu percebi que dentro do grupo da oposição, tinha que ter unidade. Ou pelo menos um consenso ali para ser um candidato, porque senão podia acontecer igual aconteceu na eleição passada. Eram 7 candidatos e o resultado deu no que deu. Então, quando eu percebi que a gente podia juntar a oposição em função de uma proposta, isso tem pouco mais de 30 dias, nós estamos agora... Isso é recente, quando eu me coloquei como pré-candidato. Por que eu me coloquei como pré-candidato? Porque Jauru está passando numa fase em que parece que todo dia está piorando. Todo dia aparecem problemas. Todo dia. Então eu percebi e falei, não, eu posso contribuir com muito mais do que está. Porque eu sou um homem de 55 anos. Sou um homem casado há 25. Com os princípios, né? Já mostra claro de respeito. Eu tenho um casal de filhos, uma esposa que é minha companheirona, é uma pessoa fantástica, guerreira. E ela foi uma das pessoas que falou assim, você não vou ter que enfrentar isso aí, porque não dá para sustentar mais do jeito que está. E Jauru precisa hoje de um candidato para executivo, no caso de prefeito, principalmente que tem esses pilares de experiência. Você não acha que, assim, não só lá, mas a gente precisa olhar para a eleição e imaginar que ali é um gestor, é um cara que vai conduzir o município. Não é um cargo que a gente vai colocar como legislativo, que pode subir na tribuna, falar e não pode planejar suas ações. E aí eu faço a pergunta, você hoje, Valdir, como pré-candidato a prefeito, tem uma vasta experiência, porque você já passou por várias secretarias e conhece o município. Sim, a experiência que eu adquiri dessa secretaria é que me levou a ter a visão do que está acontecendo. O nosso município está abandonado em vários setores. Na zona rural, as estradas estão em condições que eu nunca vi. Eu nunca vi, dos últimos 30 anos, eu nunca vi uma situação tão difícil como estão as estradas rurais. E tem recurso do FETAB. Tem recurso de repasses. Então, quando eu vejo a situação dessa, o descaso com o transporte escolar, o descaso com as estradas municipais, a agricultura do nosso município, eu sou agrônomo, a agricultura do nosso município se resume a 3, 4 pessoas.
e que não tem um apoio. Teve uma das pessoas que estavam lá, eu estive conversando com ele foi até embora para os Estados Unidos porque falou, olha, não, eu achava que isso aqui era uma coisa, é outra. Não tem o suporte. Então eu vejo que o momento agora é da população refletir. Na verdade, quem tem que fazer a reflexão é o povo. Será que está satisfeito com o modelo que está? Sem perspectiva? Como vai ser? Uma gestão continuando da forma como está? Como vai ser daqui a 1 ano, 2 anos? Além disso, tem questões que a gente tem que abordar. Tem questões que a gente tem que abordar. Porque não basta você ser humilde, você tem que ter conhecimento. A empresa, por maior ou menor que seja, ela não vai pôr um gestor lá para ela correr risco. E a gestão pública não pode ser diferente disso, né? A gente tem uma saúde, uma educação, que são os pilares aí da população, né? Então, assim, a gente faz a pergunta para você. E a saúde pública? Ela está atendendo a população dignamente? Eu fui secretário de saúde de 2017 até 2019. E quando eu cheguei na Secretaria de Saúde, eu percebi que faltava até comunicação entre os próprios funcionários. Eu vi uma toda dificuldade. E a população clamava porque não tinha atendimento fora do horário de atendimento dos médicos, horário comercial. A população que vinha da zona rural, ela tinha que vir de madrugada para pegar as filas, para ser atendida. E da zona urbana não era diferente. Quando nós entramos, nós percebemos os funcionários na época cansados, nós fizemos um manejo para dar umas férias coletivas para cada setor, para voltar com nova energia. E nós, dentro de 6 meses, nós conseguimos moldar a secretaria. Nós informatizamos todos os postos de saúde, todas as unidades, inclusive farmácia e laboratório, informatizamos. Os agentes comunitários de saúde tinham dificuldade de fazer até os seus lançamentos. A gente não tinha o real situação do município. Como que está? E essa informação é importantíssima, feita para os agentes comunitários de saúde. Que às vezes, os agentes não são nem valorizados. Não é só valor financeiro, não. É saber que o trabalho dele é importantíssimo. Nós colocamos isso para eles. Nós tinha alguns que tinham até dificuldade com informática. De repente, nós compramos um tablet para cada um, para ele poder lançar na visita imediato, lançar todas as suas visitas. Isso nós percebemos os números que nós tínhamos em mãos. Aí nós começamos a modificar a forma de atender. Nós acabamos com as filas, passamos a ter um atendimento eletrônico, que o cidadão sabia quando ele ia ser chamado, pois tinha aquele negócio de cortar fila, beneficiar A ou B, parente de alguém. Isso acabou. E posteriormente a isso, nós fizemos um convênio com o hospital inicialmente para ter o atendimento fora do horário de atendimento público, até que depois de 1 ano e pouco nós fizemos um convênio, nós desenvolvemos um atendimento 24 horas no município, com a equipe nossa mesmo. E o pronto atendimento, agora dia 1º de março, fez 7 anos. No mesmo molde. E não modificou nada, do jeito que eu deixei em 2019 até hoje. E ainda na minha época eu não tinha custeio para a saúde. Era o recurso dos 15% ali do município, alguma coisa, uma emenda de um carro. Hoje não, hoje nós sabemos que vem milhões para o custeio da saúde. E não houve avanço. Não houve avanço. Então a gente percebe que não tem avanço há muito tempo. Não mudou nada. Só um dia depois do outro. Você acredita muito, Valdir, que isso também se dá porque assim, a gente tem muitas pessoas que se envolvem na política hoje, mas pela questão dos benefícios, do emprego, mas que não tem propósito, né, para o município. Então a gente pega aí 1, 2 prefeitos, vereadores, que fazem o mandato e não conseguem agregar nada para o município. Lá em Jauru acontece muito isso também ou não? Mano, a gente tem que considerar também, Alex, que quem elege é a população.
Quem escolhe não é um. Ah, eu vou pôr o vereador lá, vou pôr o prefeito. Não é um que escolhe. Quem elege é a população. E quem sofre com as decisões é a própria população. Se a população não abrir o olho, se a população não souber escolher, ela vai ser prejudicada. Importantíssimo esse recado que ele deu, porque na verdade quem elege somos nós. E quando a gente cria a oportunidade de colocar alguém que não tem conhecimento, não tem experiência ou não tem representatividade, quem paga, vamos falar, o maior preço que vai sofrer somos nós mesmos, né, Valdir? Tanto é que é um dos motivos que se eu estivesse contente com o modelo atual de gestão lá de Jauru, talvez eu não teria sido candidato. Falei, tá bom, vamos aplaudir. Mas não está. Não sou eu que estou dizendo. As pesquisas mostram, as pessoas falam. O comércio, a gente conversa no comércio, o comércio está sentindo. O que eu ouvi no comércio olha, nós estamos desamparados. Desamparados no sentido de quê? Qual a perspectiva que nós temos para Jauru? Para a população jovem? Qual que é a perspectiva? Para o comércio? O que está sendo feito a médio e longo prazo para o município de Jauru? O que está sendo feito a médio e longo prazo para Jauru, para a região? A nossa população jovem, o que o município faz hoje? Disponibiliza um ônibus, que às vezes, um ônibus de 40 e poucas pessoas, que às vezes vai com 70 para estudar em 100 km de Jauru. É só isso. Acolher esses jovens, os estágios, uma forma de pôr esse jovem no mercado de trabalho. Então, às vezes, ele faz faculdade e vai trabalhar, às vezes, em outro município. Poucos são os que retornam e vão permanecer com a família. Tem que criar algum mecanismo que dê esse suporte, até para que ele fique ali, né? Esse mecanismo já deveria ter sido criado há anos, mas não foi criado. Certo? Então, eu vejo que tem que ser feito alguma questão para que possa desenvolver. Você tem uma ideia? De Jauru a Ponce da Serra, que é o polo, é um município polo um pouco próximo de Jauru, fica aí a pouco mais de 60 quilômetros. Nós temos um trecho de 14 quilômetros sem asfalto e que eu não vejo ninguém, os prefeitos ali, vir no governador e pressionar o governador. Por que essa obra começou e parou? O ano passado não colocou um palmo de terra num trecho lá. Isso está prejudicando a comunidade, está prejudicando toda a região. Você não escuta nenhum questionamento sobre isso. Fica por isso mesmo. Vai retomar a obra, mas enquanto a gente vê outros municípios, a MT-140 está ligando lá, Sorriso, Nova Ibiratã, vai ligar em Campo Verde, Primavera, passando por dentro ali. Quer dizer, a gente vê outras regiões, por que a nossa não está sendo desempenho? Não tem. Qual que é a perspectiva? E esse é um ponto que toca muito, né, no executivo, né? No caso do prefeito estar mais presente, cobrar, evidenciar para a população por que não, por que vai fazer, quando vai ser feito. Essa transparência, né? Sim. E além disso, tem que envolver os outros segmentos. Tem que ter um diálogo com os comerciantes, com a atividade de Jauru, o principal é a agropecuária, a pecuária. Vamos conversar com esse segmento. O que pode ser feito? Mas não, é um dia depois do outro. O Valdir, como hoje pré-candidato a prefeito de Jauru, como que está sendo essa construção para a sua campanha? Olha, primeiramente nós tivemos o convite. Tiveram um grupo de pessoas, que começou com 2, 3, aí foi aumentando, estiveram comigo na minha casa, me convidando, inclusive pessoas que já participaram da política há anos, em Jauru, pessoas sérias, pessoas que já contribuíram lá atrás, da forma dele, mas já contribuiu, me procuraram e eu fiquei de conversar com algumas pessoas, com membros da minha família. Eu procurei praticamente as lideranças antigas todas, independente de partido, fui em todos eles para conversar. Aí a gente começou a moldar, aí fomos atrás dos partidos. Hoje nós estamos com 3 partidos, que é o PL, o PRD e o Republicano. São 3 partidos, cada um com uma chapa de vereador. E agora nós estamos trabalhando um plano de governo para que a gente possa contornar o modelo que está hoje. Hoje você é candidato por qual deles? Qual partido? Eu sou candidato pelo PL. E o que eu vejo é que
pode ser feito muita coisa de imediato. Tem que ir com bastante rigidez também. Porque como diz um amigo meu, não existe remédio bom que não seja um pouquinho amargo, né? Então nós temos que valorizar os nossos servidores municipais. Concurso público é que dá estabilidade para o servidor, que dá estabilidade para ele investir na cidade, construir uma casa, ele ficar radicado ali no município. Então a gestão hoje está fazendo, atualmente só faz processo seletivo, quem passa são sempre os mesmos, e a gente tem que contornar essa questão. Primeiro, nós temos que ter um concurso público, nós temos que fazer com transparência quanto entra e para onde vai, certo? Na questão da saúde, nós temos que ter que quem depende da saúde é o carente. Quem tem dinheiro, ele pega um carro, pega um táxi, ele vai no particular, ele dá o pulo dele. Mas quem precisa é a população carente. E essa é que tem sofrido. Então, na área da saúde, nós temos que voltar para quem? Para a população carente. Você entendeu? A questão do transporte, do transporte escolar, que é um calo hoje que eu vejo lá, a reclamação é todos os dias. Nós temos que ter alguém na Secretaria de Educação, talvez até do meio da própria Secretaria de Educação, um servidor que conhece, assim como é a Secretaria de Saúde. Isso é até uma forma de você valorizar e principalmente colocar alguém que acaba sendo um técnico, né? Sim, eu acho que a primeira coisa a primeira envolvimento que você tem que ter com a equipe é primeiro você tem que ver o CPF dele. Como que está o CPF dele? É legal? Como que está a ficha dele? Ficha limpa? É um cara que pode contribuir? Vamos aproveitar da melhor forma possível, seja ele servidor ou não. Mas tem que ser a pessoa certa para dar resultado. Porque o mandato de 4 anos é curto. Eu sou contra a reeleição. Por que eu sou contra a reeleição? Eu acho que tinha que ter um mandato aí de 5 anos e não ter reeleição. Porque todo prefeito, quando ele preocupa com reeleição, ele esquece dos outros lados, só preocupa com ele, com o grupo dele aí. Esquece que o município não é só um grupo. E não fica muito pensando, né, no plano de governo, né? Ele fica mais pensando, trabalho o primeiro ano, o segundo, o terceiro, ele já pensa na reeleição, né? O que mais acontece é a questão orçamentária. Eles gastam o orçamento antes do final do ano. Aí já é uma bola de neve. É almoçar a janta, né? Você vai almoçar a janta. Quer dizer, o que você ia gastar para depois já está gastando aqui. Isso vem acontecendo há anos, João. Isso é falta de experiência, falta de convivência, saber o histórico. Então eu vejo que eu candidato, eu como pré-candidato, nós estamos elaborando uma proposta para todos os segmentos. Para todos os segmentos. Conseguiram montar uma chapa forte de vereador também lá? Nós temos bons nomes. Nós temos uns jovens que estão vindo aí. Muitos candidatos pela primeira vez. De certa forma, uma renovação. Assim como tem também candidatos que são... Essa mescla é importante, é boa, sadia, né? Eu acredito que a Câmara vai renovar uns 70%. Aqui em Cuiabá a gente fala também que acho que vai acontecer uma eleição que vai surpreender essa questão da renovação. Até porque... Eu acho que é interessante, não é só para todos os municípios. Quando você renova, entra com nova visão. Porque às vezes, eu fui vereador por 4 mandatos. Eu nunca fui inimigo e nunca fui adversário, mas também nunca fui aquele pacificador de tá tudo bem, não. Eu sempre tive minha postura de você ser correto. Ser correto se vai ser bom, vamos apoiar. Mas a crítica tem que vir. Não é porque você foi eleito vereador no mesmo grupo político do prefeito, que você tem que defender ela unhas e dentes. Não, você tem que ter sua postura. E da mesma forma que se você não foi eleito ao lado do prefeito, você foi eleito pela oposição, não é que você tem que ser inimigo do prefeito, não. Na verdade, a gente tem que estar do lado da população, é isso? E o prefeito também tem que ter diálogo com a Câmara. O diálogo não é conversar com o vereador, não. Vem, senta na mesa, vamos discutir isso aqui. Não. Agora, para você também discutir um projeto, você tem que conhecer ele, né? Você não basta ter uma assinatura digital e manda para a Câmara e depois eles que se virem lá. Não é isso. Aí você tocou num assunto importante, que a gente fala de eleger pessoas que têm conhecimento
tanto do município, conhecimento técnico, né? Porque aqui em Cuiabá acontece. Na Câmara, por exemplo, de aprovar alguns projetos. Vou citar alguns projetos que foram aprovados aqui. Dia do sorvete. Orgulho do transporte coletivo. E aí a gente fica aquela pergunta, será que são projetos relevantes para a população? E aí eu faço a pergunta, isso acontece por falta de conhecimento? Na verdade é o seguinte, é como eu disse lá atrás, quem escolhe é o povo. Então, essa pessoa que foi escolhida, o povo escolheu, mas não está preparado para aquilo ali. Primeiro é o seguinte, o vereador, ele tem suporte. Então, ele é um eleito do povo, mas ele tem suporte, tem as assessorias. Então, ele tem, olha, por que isso aqui? Por que na contabilidade do município tem isso aqui? De onde vem? Para onde vai? Então, primeiro ele tem que ter o suporte para saber o que ele vai dizer. Então, não basta ele ter a opinião dele e não buscar o conhecimento. Saber o que está acontecendo ali. É o que vem em todos os municípios. Todos são iguais, dependendo do tamanho dele. Então, quando aparece a aventura, porque ele não sabe o que fazer. Ele vai, vou pôr isso aqui lá. Para mim, eu tenho que pôr alguma coisa. Nós já tivemos um vereador em Jauru que, durante o mandato dele todinho, ele falou 2, 3 vezes. E virou prefeito. A gente se pergunta... Tem vereador que ficou lá ao longo de tudo para pôr o nome do arroz de alguém da família dele, 4 anos. Então, em compensação, tem vereador que já se empenhou. Eu, quando fui presidente da Câmara, no segundo mandato que eu fui presidente da Câmara, nós fizemos umas reuniões regionais, pegamos 3 municípios, Polo, Jauru, Mirassol e Rio Branco. Nós fizemos uma discussão com todos os vereadores e levamos secretários de Estado para explicar como funcionava a gestão. À época, o Luiz Antônio Pagô deu uma palestra em Jauru. Quem era o Pagô? Ele tinha recém sido ministro, chefe superintendente do DENIT, desculpa. Quem era o Pagô? O Pagô foi presidente do DENIT nacional. Ele deu palestra lá em Jauru, lá na Câmara, para os vereadores da região, algumas pessoas, alguns empresários aqui, e falou principalmente dos modal de transporte da região toda, desde a ZPE. Isso ajuda todo mundo, ajuda todo o processo, né? Todo o processo. Não adianta você discutir alguns assuntos só dentro do próprio município. Você não é um município satélite, você vive em função de uma área coletiva. Valdir, você acha que falta hoje esse conhecimento, essa experiência, principalmente de uma pessoa que vai ocupar esse cargo lá de prefeito de Jauru, que entenda que é importante ouvir e conciliar para depois executar? Então, por isso que eu te faço a pergunta. Hoje o Valdir está preparado para ouvir a população, ouvir a Câmara Municipal e aí sim trazer o que é de melhor para a população? Sim, eu acho que tem que ter modelo diferente. Tem que ter um modelo de gestão diferente. E é isso que eu apresento. É isso que eu me proponho para a população. O que eu proponho para a população de Jauru, como pré-candidato, é que tem como fazer uma gestão bem diferente, com transparência, envolver os outros municípios. Você tem que ter uma participação comunitária muito melhor, envolver os segmentos do comércio, dos empresários, do produtor rural. E isso tem que envolver para que a gente possa discutir as questões e tirar dessa discussão modelos. Eu, por exemplo, eu adquiri experiência ao longo desse período, como vereador, como secretário de várias pastas que eu assumi, mas também eu vejo outros municípios. Se tiver alguma coisa acontecendo em municípios vizinhos, nós temos que ir buscar. As boas práticas, está dando, né? certo? Por que lá dá certo? Nós vamos implantar aqui. Nós temos que ter essa visão. Tem alguns amigos meus que falam assim, eu vou te apoiar porque você gosta de construir. Eu gosto mesmo. Eu acho que a engenharia vem do sangue, meu irmão também é engenheiro. Então, eu gosto de construir. Eu acho que nós temos que modificar algumas coisas. Nós temos que ir em busca de coisas diferentes. Você tem uma ideia? Você sai de Jauru, 1 quilômetro, você tem uma ponte que atende várias comunidades. Não dá 1000 metros da cidade. É uma ponte de madeira que deu problema anos. Então, tem comunidade lá que
8, 10 quilômetros de Jauru, que vai para o distrito de Lucial, que tem uma população de 1.000 e tantas pessoas, que tem uma ponte, e é no MT, que é de madeira. Vidas já se ceifaram ali, várias pessoas de acidente. Então, poxa vida, por que essa ponte não vem sendo trabalhada com o governo do estado, que é um MT, para construir uma ponte concreta? A ponte que liga Jauru a Lucialva, do distrito de Lucialva, a ponte de madeira que está ali há anos, aquela ponte já passou da hora de ser uma ponte de concreto. Até lá atrás mesmo, quando eu fui vice-prefeito, a gente falou sobre esse assunto. E é algo que tem que ser à tona agora de novo para discussão. Porque quando eu entrei como vice-prefeito, eu fiquei na Secretaria de Saúde, e quando eu saí da Secretaria de Saúde em 2019, porque a gente pegou um projeto que era de recuperar todas as vias urbanas do município. Era um queijo suíço. Era um calo. Jauru, em 2020, era um calo a questão do queijo suíço, que era as ruas de Jauru. Eu me empenhei, eu assumi a prefeitura por 2 meses, em 2019, outubro e novembro. Eu fui em busca de montar esse projeto com o governo do estado. Montamos o projeto, aprovamos o projeto dentro do ano, foi empenhado tudo dentro do ano 2019. No ano seguinte, às vezes a população de Jauru talvez não conheça dessa questão, mas no ano seguinte, o secretário de obra era o Dão, e a gente conversando com o Dão, nós temos que ver se a gente consegue executar, porque esse recurso, quanto mais tempo passa, o valor, você perde o valor. Então nós preparamos, foi licitado 3 vezes, não apareceu empresa para fazer. Porque era uma obra difícil até de se executar, e tinha parceria do município, do estado e da empresa de concessão de água do município, que indiretamente foi uma das responsáveis por as condições das vias urbanas do asfalto. Então, assim que não teve a licitação, não teve como concluir uma licitação, que não teve participante, não teve interessado, eu retornei novamente junto com o Dão, nós viemos aqui em Cuiabá. O Dão foi um parceirão, ele era secretário de obra, e nós fizemos um modelo para fazer a execução direta, o município executar o serviço. E nós íamos fazer em torno de 40%, 50% do município. Como nós fizemos uma administração direta, nós fomos administrar a execução do serviço, contratar equipamento, contratar a mão de obra, usar a estrutura do município, os caminhões, as máquinas. O que nós fizemos? Nós conseguimos executar a obra que está, graças a Deus, a maior parte, hoje 95%, está em boas condições até hoje do município, graças a essa execução direta. Nós fizemos 100% praticamente do município e nós fizemos o distrito do Cialva. Se a gente olhasse hoje para Jauru, pensasse assim, Alex, eu tenho como prioridade. O que o Valdir enxerga hoje que é prioridade para Jauru? Olha, do jeito que tá difícil até de priorizar o que ser feito em Jauru, que tem muita coisa para ser feita. Na antiguidade, falava-se na Roma Antiga, falava-se quando o povo está descontente, dê-lhe pão e circo. E nós estamos mais ou menos assim. Em Jauru, nós estamos mais ou menos assim. Porque a prioridade hoje, lá, é festa. Não é o atendimento na saúde para a população carente, que depende de lá. Não é o transporte escolar, os ônibus estão todos destruídos por falta de manutenção do próprio veículo e por falta de manutenção das estradas. Então é uma teia, você amarra uma coisa na outra. A agricultura, eu acho que, eu como agrônomo, acho que nós vamos estruturar vários segmentos, mas a agricultura nós temos que dar suporte, porque o que eu tenho ouvido de agricultor reclamar que perdeu sua roça para fazer silagem porque esperou pelo município, a estrutura que lá existe, ela é uma estrutura deficitária da agricultura.
Mas porque não deu prioridade. Pode ser falando, a gente fica se perguntando, acho que assim, ó, pelo menos sobre números que a gente pode falar, alguma coisa. Eu acho que Mato Grosso nunca se investiu tanto na agricultura familiar. Por que que isso não chegou até a ponta lá? Por que que isso não chegou até Jaú? Olha, você tem que buscar. Você tem que montar projeto. Você tem que vir atrás. Você tem que procurar com as pessoas certas. Não basta se fazer um projeto de gabinete. O que vem acontecendo em muitos municípios de Jauru, infelizmente, está nisso, é que a decisão é tomada por uma pessoa. E que não é o gestor, não é o prefeito. Ele toma essa decisão. Certo? Quando aquela decisão o projeto que ele busca ali, quando ele vem à tona, ele começa a perceber os erros. Então não chega, não vai chegar nunca. Esse modelo não funciona. Se você não discutir um plano por elaborar esse projeto e vir trazer ele não vai dar certo. É igual você sai sem GPS, você sai de 10 pessoas que saem de Cuiabá para ir para Colnísia, que é um município bem afastado. A maioria deles vão pegar o mesmo trajeto. Pega informação. Alguns vão ficar pelo caminho. Aqueles que chegarem lá são aqueles que se empenharam. E assim é. Então ele vai chegar no objetivo de acordo com o empenho dele. Agora, se você pega 10 pessoas em Cuiabá, com destino a Colnísia, e você senta com eles, olha, vão todo mundo junto, um dando suporte para o outro. Vamos passar por trecho tal, vamos chegar lá, vamos fazer esse percurso em 2 dias. Bom, vai chegar todo mundo junto, descansado e preparado. Pode-se falar que uma das prioridades, então, para o Jauru hoje é cuidar das pessoas e também da economia local? A nossa prioridade é cuidar da cidade e do nosso povo. Nós temos que ter ações envolvendo vários segmentos. Mas o que eu digo é o seguinte: eu sou pré-candidato, vou apresentar meu plano de governo, uma coisa séria, palpável, realizável, nada de sonho, certo? Porque tem que dar resultado. Eu sou uma das pessoas, e às vezes até me cobro, porque a gente vive de resultado, tudo, no dia a dia. E esse em busca desse resultado vai depender todo do apanhado que a gente fizer. Porque são 4 anos de gestão, você tem que fazer o quanto antes para você justificar o voto, justificar para a população que confiou. É isso que a gente espera. Na sua administração, você pretende fazer com transparência, com a participação, inclusive de ouvir o comerciante, o eleitor, de levar a prefeitura como se fosse literalmente sendo administrada com a participação de todos? Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Se você envolve a sociedade, tudo se torna mais fácil. Você sabe o que está acontecendo. Infelizmente, não é isso. Tem ano que eles fazem encontro de produtor rural no município. Gastam um recurso que poderia dar suporte para o produtor rural. O que o produtor rural de Jauru tem para comemorar? As condições de estrada, a infraestrutura que tem para a agricultura. A Secretaria de Agricultura se resume em poucas pessoas. O que tem para comemorar? Então, não basta você ser prefeito, toma posse, faça uma festa, e depois você não realiza. Então você tem que envolver todos os segmentos. Nós temos lá uma estrutura, que é o recinto da festa do peão. Em 1991, eu fiz parte de um grupo lá, quando começou a construir, que era a antiga Associação dos Criadores. Está até hoje do mesmo jeito eu diria que nos últimos 30 anos. Eu diria uns 28, 30 anos, está do mesmo jeito. Não implantou nada lá. Nada. Do jeito que estava, os muros são os mesmos, a estrutura é a mesma, precária lá, não se tem investimento. Você tem que fazer um investimento ali para atender o produtor. Ali só lembra daquele dia que tem algum leilão beneficente. É importante, você pega a Cáceres agora, vai ter um show, por exemplo, do Gustavo Lima. Querendo ou não, você está investindo na cultura e você vai fomentar a economia também local. Então, você pega, eu acredito que Cáceres vai receber
no mínimo 10 a 15, talvez até 20 mil pessoas que vai circular pelo município. Então, Jauru também tem que ser feito alguma coisa pensando nessa questão cultural, Sim, algo que fomente também tudo, a economia. Tudo envolve a sociedade. Se tem recurso para você fazer o evento, você tem que fazer o evento. Mas você tem que dar condições no evento também. Às vezes, a questão da festa, ela tem uma dupla interpretação. Às vezes a festa ela é momentânea. Então você vai fazer festa todo dia. Se você tivesse recurso para fazer festa todo dia tinha renda na cidade, o comércio todo se beneficiava. Mas não, é 4 festas por ano. Mas não pode, de repente, buscar uma parceria com o governo, com a cultura, vamos falar Sim, do estado, e aí você pensar em 1 ou 2 eventos por ano? Não, no mínimo. Jauru sempre teve 3 eventos de festa por ano. Até às vezes mais. Então Jauru sempre teve rally, teve a festa do peão, Feira da Amizade e o Natal Feliz. São 4 festas que sempre teve no calendário. Então você tem que trabalhar essas 4 festas, você tem que vir em busca de parceria com o governo do estado. O povo tem que saber realmente quanto é que foi, o que é que gasta. E quando eu falo lá do recinto da Caju, onde é o recinto de festa? Então você tem que estruturar o recinto para você receber as festas. Porque se você estruturar, você passa a não depender de locação. Você diminui os custos da festa. Se você diminui os custos, você tem como trazer show de melhor qualidade, a estrutura física ali. Você tem uma ideia, quem usa banheiro químico é só o cara que já não aguenta mais. Então você tem que ter um alto valor ainda. um alto valor. Então você tem que ter uma estrutura física definitiva para que você possa fugir de despesa. Eu vejo tudo que você puder fugir das despesas para que você possa investir, você tem que ser feito. Valdir, a gente está chegando aí na nossa reta final. Eu gostaria de deixar aqui um espaço aberto para que você, se quisesse pontuar, falar alguma coisa a mais aí, o espaço é todo seu também. Mas vamos deixar aí você ler aí, chegou um recadinho aí de um amigo nosso, se quiser compartilhar ou se você quiser passar a sua mensagem. Não, o que eu deixo a minha mensagem é o seguinte, que eu não sou um pré-candidato de paraquedas. Além da experiência como vereador, como secretário, a gente já tem buscado e feito visita. Essa semana nós estamos aqui fazendo as visitas, estamos com agendas aí durante a semana toda, durante o mês. Nós vamos em busca de apoio, fora dos que nós já temos, com o governador do estado, o vice-governador, que é do Partido Republicano. Nós vamos em busca dos deputados, senadores, todos eles. É importante isso, Porque né? nós temos que ter todas essas vias, independente de tudo, nós precisamos de todos. É lógico que nós não vamos ter, talvez, o apoio de todos, mas vamos ter o apoio da maioria, porque nós não somos paraquedistas, né? Nós viemos. E outra coisa, se amanhã ou depois, independente do resultado da eleição, eu vou estar morando em Jauru, certo? Eu sou um homem dali. Eu não tenho por que ir para os Estados Unidos. Tem que ter todo um cuidado. Primeiro que você está pregando o que é certo, o que é justo, né? Eu, Perdendo ou ganhando a eleição, vou ter em Jauru do mesmo jeito. Esse foi mais um Papo Direto, recebendo com muito carinho Valdir Garcia, pré-candidato a prefeito de Jauru. Valdir, obrigado pela sua participação aqui conosco. Alex, eu que agradeço a oportunidade desse bate-papo. É legal, eu gostei. É uma oportunidade que a gente tem de expressar o que a gente pensa, né? E, de certa forma, também falar também sobre a vida da gente, né? A gente tem... Já sou um homem maduro com 55 anos e essa experiência eu quero retribuir para o meu município da melhor forma possível. Eleições 2024 é aqui no Papo Direto.